já lá vamos a isto, ainda não. Quando eu colocar, eu vou ter que pôr as gravações e vocês têm que ir logo lá buscar, que eu depois tenho que apagá-la, porque senão não há espaço. Já que os vossos colegas só deu para 2 ou 3 gravações e depois fiquei É imediato. assim que eles estão fazendo. Eles gravam e depois colocam o link, a gente vai logo baixar, porque depois eles apagam. É isso que eu farei também. Eu depois ainda vou explorar alternativas com um bocadinho mais de espaço, nomeadamente no Gmail ou no Google Drive ou uma coisa assim do género, está bem? Para pelo menos poder um dia inteiro ficar lá disponível, ok? Mas vai ser esse aspecto, ok? Ok. Então, então há várias. Nós, quando estamos a desenvolver programas, por vezes, especialmente programas complicados, okay, ou maiores, nós muitas vezes recorremos a um conjunto de ferramentas. Atenção, ferramentas não é necessariamente software, eu chamo-lhe auxiliares também. São tipicamente diagramas que nos ajudam a pensar e, muito importante, toda a gente esquece este pormenor, a comunicar o nosso raciocínio. Ok? Pronto. Um deles, como eu estava a falar, são os fluxogramas. Os fluxogramas permitem-nos focar em processos. Okay? Já agora, um algoritmo é um processo. Qual é a maior diferença entre um algoritmo e um processo qualquer? Os algoritmos são processos, nem todos os processos são algoritmos. Okay? A grande diferença é que um algoritmo tem sempre fim, um fim determinado. Há processos que são infinitos. Esses processos não são considerados algoritmos. Okay? Depois, claro, os algoritmos também têm uma natureza computacional, ou seja, eles prestam-se a ser executados por um computador atual, ok? Por exemplo, há processo, se eu tivesse aqui um processo, vamos fazer estas operações enquanto nos sentirmos bem. Isto não é algo muito computacionalmente aplicável. O que é sentir-se bem? Até eu vou fazer isto enquanto me sentir feliz. Estão a ver? Então, isto já tem uma natureza mais subjetiva e, portanto, isso não se presta a ser representado facilmente, pelo menos, por um algoritmo. Ok? Portanto, um algoritmo é um processo que tem uma aplicação computacional e tem um princípio, um meio e um fim. Ok? Não se esqueçam disso. Pronto. Então, há várias perspectivas, ok? Vocês em base de dados vão falar de uma coisa que é, podem não usar este termo, podem usar um outro termo qualquer, eu não sei o que é que o meu colega vos dá, não, exatamente, mas há uma coisa que genericamente nós podemos designar por modelo de dados, não é? Basicamente, vão fazer uma base de dados, quais são as tabelas que vão estar presentes nessas bases de dados, como é que elas se relacionam entre si. Estão a ver? Pronto, isto é uma visão um bocado estática dos dados da aplicação, do sistema de informação. Mas que é muito útil. Estão a ver? Pronto. E há outros, há muitos. Okay. Dito isto, quando estamos a aprender a programar, nós não exploramos muito estas ferramentas todas, porque os nossos programas são simples, né? Mas vamos falar sobre uma que é justamente os fluxogramas. Ok? Há também uma outra ferramenta muito parecida, com a mesma aplicabilidade dos fluxogramas, que se chama pseudocódigo. Okay? O que se passa é, se vocês comprarem livros sobre algoritmos, e há livros sobre algoritmos, okay? Muitos, vocês vão ver que os algoritmos muitas vezes são descritos utilizando uma linguagem que parece uma linguagem de programação, mas não é uma linguagem de programação, porque mistura aspectos que faz lembrar linguagens de programação com termos das línguas, tipicamente inglês. Okay? Então, o pseudocódigo é uma espécie de pseudolinguagem em que não existe, não há um compilador para ela, não há um interpretador para ela, mas que é uma forma de escrever código de algoritmos, mas numa linguagem que está muito próxima das nossas linguagens, das nossas línguas. Okay? Então o pseudocódigo é isso. Okay? O pseudocódigo já está muito perto da linguagem de uma linguagem de programação, mas não é exatamente uma linguagem de programação. Okay? Um fluxograma é parecido com pseudocódigo, mas visual. Okay? Visual, com elementos gráficos. Okay? E pronto. E depois há muitas outras
ferramentas, ok? Por exemplo, uma que eu costumava dar em ações passadas, mas que não darei aqui, pelo menos explicitamente não darei aqui. Poderei falar disso mais à frente, mas não darei aqui, são as gramáticas, ok? Uma gramática é uma ferramenta aí muito importante, aí não é visual a gramática, para nos ajudar a perceber a sintaxe das linguagens, isto é, como é que temos que escrever o código, ok? E outras, eu estou só aqui a fazer um apanhado, ok? Portanto, pseudocódigo é uma descrição informal de um programa ou um algoritmo, utiliza convenções de linguagens de programação, mas acrescenta termos informais do dia a dia das línguas, ok? Isso é que é pseudocódigo. No pseudocódigo nós não colocamos, por exemplo, muitos detalhes, por exemplo, como é que os resultados são comunicados, como é que são exibidos. Normalmente esse tipo de considerações não os colocamos no pseudocódigo, ok? O pseudocódigo é mais rigoroso e formal do que uma linguagem natural. Já agora, o que é uma linguagem natural? É uma língua. Em linguística e em teoria da computação, vocês têm linguagens de programação, que são as linguagens processadas por algo que corre num computador, e depois têm linguagens naturais. As linguagens naturais são as línguas, aquilo que em português nós designamos por língua. Okay? Já agora, os ingleses não usam o termo língua para falar das línguas. Língua é só o que nós temos dentro da boca para os ingleses, ok? Então eles dizem mesmo, é tudo language, programming language e natural language, ok? Pronto, então o termo técnico para língua, né, de português, inglês, francês, por aí fora, é linguagem natural. Okay? Eu aqui tenho vários exemplos. Olha, um deles é o algoritmo da raiz quadrada. Aquilo já era uma forma de pseudocódigo. Mas aqui temos vários. Por exemplo, um tirado de uns apontamentos que eu vou partilhar convosco, que é de um colega meu. Depois falo mais sobre isso. Mas, por exemplo, isto é um algoritmo para contar o número de letras E de uma dada frase. Não vamos agora entrar aqui em detalhes sobre isto. Isto é só agora para dar um cheirinho, o que é que poderia ser pseudocódigo. Mas vocês vão ver que isto já parece código de programação. No entanto, vocês veem termos em português. Isto praticamente é uma linguagem de programação. Okay? Já é um pseudocódigo já de baixo nível, já próximo de código mesmo. Em que vocês têm aqui um conjunto de operações. Então vamos processar um texto, vamos ler a próxima letra, se a letra for o E, incrementamos um contador, e vamos fazer isso até que apareça um ponto, que é o que marca o fim de uma frase. Okay? Pronto. Depois, outra forma, este algoritmo aqui, isto é tirado de um livro de algoritmos e de programação muito importante na programação. Este é o algoritmo que permite localizar o elemento mais alto de um conjunto de valores, o máximo de um conjunto de valores. Okay? Isto está especificado quase como se fosse uma equação matemática. Okay? Dados n elementos, o primeiro, o segundo, o enésimo, etc., nós vamos procurar localizar m e j de modo a que, isto está especificado já de forma aqui um bocado matemática, nem vou aprofundar muito isto, mas a ideia é, eu vou encontrar um número, ok? Tal que qualquer outro número seja inferior a este número. Então tenho o máximo. Okay? M igual a xj igual a max. Pronto, ele dá aqui o algoritmo. Isto é só especificar o que é que ele vai obter. Depois dá aqui o algoritmo. Primeiro, definir este j que tem n, mas não sei o quê. Depois, se o k for 0, o algoritmo termina. Não vamos entrar aqui em detalhes a tentar perceber isto. É só para ter uma ideia do como é que está. Ele está especificado M1, M2, M3. Não sei porque é que ele usa a letra M. Porque é do algoritmo. Algoritmo M. Então, linha 1 do M1, por aí fora. Okay? Isto é uma outra forma. Isto é pseudocódigo. Estão a ver? Não vamos dar isto, ok? Nós vamos dar fluxogramas, ok? E o que é que são os fluxogramas? E agora, deixem-me só aqui interromper um bocadinho a partilha. Okay?